Bem, queridos amigos, sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, quando aqui estudamos o Evangelho, o Novo Testamento, do Novo Testamento, narrado por Mateus, à luz da doutrina espírita. Antes de começarmos, vamos para a nossa mensagem inicial, que é a mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, aqui do livro Palavras de Vida Eterna, é a mensagem de número 167. Essa mensagem tem o título de Legião. E está no Evangelho narrado por Marcos, no capítulo 5, versículo 9, o versículo destacado por Emmanuel. E nós temos: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Emmanuel comenta o versículo dizendo: consciências oneradas em culpas, ou seja, endividadas, em culpas e desacertos de numerosas reencarnações. Ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Então, essas consciências oneradas em culpas e desacertos em numerosas reencarnações somos nós mesmos, não é? Então, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre, a pergunta de Jesus. É Jesus quem faz a pergunta ao espírito, que se manifesta através do seu obsidiado. Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Então, na verdade, ele era um obsessor que se fazia ouvir, mas que representava, ele não era o único que estava ali, era um grupo, então ele falava em nome do grupo. Ineludivelmente, ou seja, sem sombra de dúvida, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Ao contato das lições de Jesus é que, habitualmente, nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Então, aqui o que Emmanuel vai destacar são as nossas contradições, não é? Embora queiramos a luz, as sombras ainda nos atraem, ainda é natural que seja assim. Então, os nossos conflitos, já podemos dizer que os nossos conflitos, eles são positivos, porque se já temos conflitos, quer dizer que temos uma força já interior, desejosa, de não mais ceder às sombras. Então, os conflitos, eles já são um estado positivo, porque o espírito que não está em conflito, que cede às sombras sem se importar, esse está muito mais comprometido do que aquele que já contrapõe sombra e luz. Então, nós estamos nesse esforço de vencer as nossas sombras, mas até que elas sejam vencidas de forma absoluta, viveremos muitos conflitos, mas são conflitos saudáveis, porque já estamos querendo superar as nossas dificuldades. Vamos voltar a Emmanuel. Ao contato das lições de Jesus é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes tal como somos. Quer dizer, de um lado versáteis, ou seja, dando resultado positivo, de um outro lado, quando vemos,
contraproducente. Qual ainda somos? Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadiamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos, ou seja, nos esforçamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas em se apresentando o menor dos nossos caprichos. Sim, de modo geral, somos individualmente diante de Jesus a legião dos erros que já cometemos no passado e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Então, aqui, um belo chacoalhar, né? Como que a nos conclamar para estarmos mais atentos. Porque, às vezes, nós podemos, e muitos são os motivos que podem nos levar a uma desatenção momentânea, né? Sendo que esse momentâneo para um espírito imortal pode levar assim até alguns anos, não pode? É um momento de desatenção. Esse momento de desatenção pode levar uns anos, porque nós somos espíritos de longo curso antes deste momento e sentimos, nós vivemos isso. Essa questão do tempo é algo que, embora aqui pareça uma coisa muito limitada, nós sentimos um alargar desse tempo. E isso, às vezes, faz com que a gente se acomode e deixe para depois. Porque, na verdade, o limite não é o túmulo. A gente sente medo do túmulo, porque vê um limite físico, mas a gente não sente esse limite. Porque se a gente sentisse mesmo esse limite, provavelmente a gente não se acomodaria a certas situações como a gente ainda se acomoda, né? Então, no fundo, a gente tem esse sentimento, às vezes até acredito inconsciente, de que a vida vai muito além daqui. Muito bem. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, das oportunidades que nos chegam, dos desafios, Senhor, para exercitarmos as Tuas lições em nossa vida. Ajuda-nos a estarmos atentos, vigilantes, a nos lembrarmos da prece. Ajuda-nos, Senhor, a nos esforçarmos, principalmente nas contrariedades que sentimos em certos momentos da nossa vida. Ajuda-nos a serenarmos o nosso coração e a nos lembrarmos sempre, Senhor, de que há um amigo invisível ao nosso lado, o nosso querido anjo guardião. Que as Tuas bênçãos estejam com todos nós, entre todos nós, em especial com os nossos irmãos de humanidade que neste momento estejam em sofrimento, Senhor, encarnados ou desencarnados. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus.
nós estamos chegando num momento que nós sentimos com tristeza. E sentimos uma tristeza em Jesus. Mas não é porque ele está triste conosco. É porque ele está triste por nós. Que ficamos tão pouco tempo com ele, como ele mesmo diz, não é? No entanto, a luz está por pouco tempo convosco, né? E é preciso que nos alegremos enquanto a luz está conosco. E Jesus ficou muito pouco tempo aqui conosco. Mas ficou o tempo necessário, nós sabemos. E nós estamos, então, em Jerusalém, na última semana de Jesus entre nós. E Jesus, como vimos semana passada, enviou 2, se eu não me engano, de seus apóstolos para buscar, vamos ver aqui, para buscar um lugar para que eles pudessem ceiar na Páscoa. E, enquanto isso, antes também dessa ceia de Páscoa que ele faria com os apóstolos, Judas vai negociar a sua entrega, né? A entrega de Jesus com os homens do templo. Então, foi o que vamos aqui. Aqui não diz quem. Os discípulos aproximaram-se. Onde queres que te preparemos? Ele disse: ide à cidade. Não diz aqui quantos foram e quais foram. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então, vamos ver hoje aqui o capítulo 26, o versículo é o versículo 20. Então, estamos na última ceia pascal. Chegado o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. Não vamos esquecer que não haviam cadeiras na mesa, né? Todos se reclinavam, eram mesas baixas, não é? Onde, vamos dizer assim, as pessoas ficavam como que reclinadas, sentadas com as pernas estiradas, não é? Reclinados. E então, enquanto eles comiam, disse Jesus: Amém vos digo, que um de vós me entregará. Então, isso já estava certo, inclusive para aquele que o entregaria. Certo? Porque ele já tinha acertado com os homens do templo, no caso, Judas Iscariotes. Entristecendo-se muito, vejamos, Jesus, olha o impacto da declaração de Jesus. Jesus estava dizendo que um dos 12 escolhidos por ele, dizendo aos 12 que um desses 12 o entregaria, o trairia. Ora, que ele estava convivendo com este grupo há 3 anos. Era um grupo extremamente íntimo. Isso é como uma bomba num grupo muito próximo. Ele não disse quem. Claro que todos ficaram em choque nesse momento. Entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhe cada um deles. Olha que interessante. Porventura serei eu, Senhor? Porque talvez eles estivessem pensando que isso iria acontecer num determinado momento e que ainda nenhum dos 12 havia pensado sequer em realizar tamanho ato contra o mestre. Quer dizer, não passaria na cabeça. Então eles começaram a perguntar: porventura serei eu, Senhor? É claro que o próprio não perguntaria ou ficaria calado, mas, no caso, ele também perguntou. Porventura serei eu, Senhor? Em resposta disse: o que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. Mas olha, isso não quer dizer literalmente naquele momento. Isso mostra uma relação de
intimidade, de confiança. E todos os que estavam ali tinham esse nível de relacionamento com o Senhor. Então, ele estava reforçando de que, e é realmente, vamos dizer assim, o golpe mais duro sempre é e sempre vem daquele que nos é mais próximo. Porque quando o golpe mais duro nos vem de alguém que não conhecemos, não é pessoal. Não podemos, não é? Não vamos ficar assim tão abatidos. Mas quando o golpe mais duro vem de alguém que compartilha conosco a intimidade, isto é algo que dói profundamente. Não que doa em Jesus, porque Jesus já sabia de tudo o que iria acontecer. Não é? E Jesus vai fazer uma observação que vamos ver o real lamento de Jesus neste momento. O Filho do Homem, diz ele no versículo 24, o Filho do Homem vai ser entregue, conforme está escrito a seu respeito. Então vejamos que as profecias do Antigo Testamento já diziam o que ia acontecer com o Cristo de Deus, com o Messias. O Filho do Homem vai ser entregue, conforme está escrito a meu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Então, por quem Jesus sofre? Por ele? Não. Ele sofre por aquele que o trairia. Porque aquele que o trairia levaria na consciência que ele foi o móvel do escândalo diante do Mestre Jesus. Se nós pararmos para pensar que Emmanuel, aquele amigo espiritual de Chico Xavier, e que nós adotamos um pouquinho também para nós, que está lá no livro Há 2000 anos, Psicografia de Chico, do próprio Emmanuel, o livro, ao ser convidado por Jesus para seguir com ele como discípulo, ele nega. Como Públio Lentulus, Emmanuel nega. E que ele carrega com ele, até hoje, aquele lamento de ter negado um convite direto de Jesus. Vejamos, não havia aí nenhuma traição. Mas ele estava pesaroso ainda, Emmanuel, pela oportunidade que ele perdeu. Agora imaginemos a oportunidade perdida por Judas, que compartilhou da intimidade de Jesus por 3 anos e não entendeu. Por que dizermos que Emmanuel, como Públio Lentulus, não entendia a profundidade do Messias, não é? A gente vai até compreender, porque ele não era íntimo de Jesus. Mas Judas era íntimo de Jesus. Mas isso não fez com que ele entendesse mais. Então, esse equívoco ia pesar em Judas mais do que qualquer outro equívoco que talvez seja conhecido entre nós. E aí, então, Jesus nos diz, não é? Ai, porém, ai, faz lembrar, não é? Já faz lembrar uma dor, não é? Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Em resposta, Judas, que o estava entregando, disse: porventura sou eu, Rabi? Todos estavam perguntando. Sinceramente, eu não entendo por que Judas fez essa pergunta, mas talvez a própria consciência tivesse, vamos dizer assim, ido à frente, não é? Se anteposto ali naquele momento.
Porventura sou eu? Será que Jesus é isso tudo? Será que ele sabe? Como que ele poderia saber? É realmente, depois desse tempo todo, não conhecer o Senhor. Porventura sou eu, Rabi? Ele lhe disse, tu dissestes. Ou seja, para todos os outros, Jesus não responde. Eles perguntam e Jesus não responde. Só responde a Judas. E responde, tu disseste. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse. E que interessante. Judas não saiu naquela hora. Parece que certas coisas são tão difíceis, certas verdades são tão difíceis de entender, que as conversas vêm e vão e parece que não há registro. Ele fala algo impactante. As pessoas perguntam, Jesus não responde. Quando Judas pergunta, ele diz, tu dissestes. E ele continua partindo pão e continua tudo e ninguém toca no assunto. É realmente aquela negação dos momentos difíceis que se aproximavam. Então, enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu, o pão, como ele fazia sempre. Deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, aqui Jesus usa, como usou inúmeras vezes, símbolos. Ele usa o pão como um símbolo. Quando comemos o pão, o que estamos fazendo? Comemos e o pão é assimilado pelo nosso organismo, não é? Todos os seus nutrientes vão nutrir as nossas células e nós nos mantemos o quê? Saudáveis, firmes, fortes, porque estamos alimentados. Quando ele diz que o pão é o seu corpo, se nós, sempre que falamos de Jesus, fazemos essa analogia ao Evangelho. Né? Então, falamos de Jesus, é como se estivéssemos falando do Evangelho, porque Jesus veio para a mensagem. Então, ele se mistura à própria mensagem. Ele é o corpo, o Evangelho é o corpo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas esse mim é o Evangelho, que ele representa de forma integral. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Depois de tomar um cálice de vinho e dar graças, deu a eles dizendo, bebei dele todos vós. Então, é o mesmo cálice, não é? O mesmo cálice que vai passando e todo mundo bebe um pouco. Bebei dele todos vós, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos, para perdão dos pecados. Bom, complexa essa frase, não é? Da mesma forma que ele se compara ao pão, ele se compara ao vinho. Até porque o vinho, ele tem cor de sangue. Né? Então, é uma analogia que é bem sangue, vida, não é? Então, tudo isso vai na analogia do pão, do alimento, da nutrição, da vida, a verdade, a luz. Tudo está afinado como se fosse assim, convergente no mesmo sentido. Este é o meu sangue. Aí ele diz, o sangue da aliança. O Novo Testamento, o que quer dizer testamento? Testamento quer dizer aliança. Houve uma aliança de Deus com os homens. Essa aliança foi registrada no Antigo Testamento. Quando Jesus veio, houve uma nova aliança. E aí, então, surgiu o Novo Testamento.
O Antigo Testamento é o testamento que Deus faz com os judeus, com os hebreus. No Novo Testamento, nós temos uma nova aliança. E aí surge com Jesus o cristianismo, não é? O cristianismo que, na verdade, representa o evangelho. Essa nova aliança. Então, ele diz: pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos. Ora, ele já veio para cá para ser crucificado. Havia outra saída para Jesus? Ele envelhecer num lugar tranquilo? Não, não havia outra saída para Jesus. Por quê? Porque o sacrifício do Messias já era predito no Antigo Testamento, e ele vai falar sobre isso. Que é derramado por causa de muitos para perdão dos pecados. E a gente vai pensar assim, ué, mas Jesus morreu na cruz, quer dizer que está todo mundo perdoado? Não. A vinda do Messias, ou seja, a vinda de Jesus, ele nos deixou o quê? Nos deixou isso. Não foi? É isto aqui que vai nos redimir dos pecados. Mas como? Nós utilizando isso para fazermos boas escolhas. E aí nós mesmos estaremos nos redimindo. Ninguém pode nos redimir por nós. Ninguém pode fazer as nossas escolhas por nós. Ninguém pode se arrepender por nós, reparar os erros por nós. Então, quando Jesus diz que pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos para perdão dos pecados. Quem pode perdoar nossos pecados? Apenas a nossa própria consciência, que é onde mora o juiz. Quem é o juiz? Não são as leis de Deus? Não estão na nossa consciência? Então, o único ser que pode perdoar os nossos pecados é a nossa própria consciência, porque nela estão inscritas as leis de Deus. Então, Jesus nos trouxe o recurso: conhecereis a verdade vos libertará. Com a reparação, nos perdoaremos. E com isso, faremos brilhar a nossa própria luz. E ele diz então, Jesus: eu, porém, vos digo, não mais beberei, a partir de agora, deste fruto da videira, até aquele dia em que beba convosco vinho novo no reino de meu Pai. Bom, ele está falando do vinho que ele estava ali compartilhando naquele congraçamento com os seus discípulos, na verdade, os discípulos que eram apóstolos. E ele beberia outra vez vinho? Não. Logo depois disso ele foi preso e a única coisa que foi dada a ele foi o quê? Embebida na esponja. Vinagre. Lembram disso? Quando ele estava lá crucificado, que ele disse que tinha sede? E o guarda, então, embebeu em vinagre e deu a ele? Vinho ele não bebeu mais. Ele disse que voltaria a beber vinho novo. Não é mais aquele vinho, mas um vinho novo, desta vez, numa nova oportunidade. Até aquele dia em que beba convosco vinho novo no reino de meu Pai. Bom, aqui ele poderia já falar que quando eles retornassem dessa encarnação, eles, não é? Que em algum momento nós estaremos nesse reino de Deus, não é? Porque onde está lá o reino de Deus? Onde está? O reino de Deus está em nós. O reino de Deus é uma vibração muito alta, uma vibração de plenitude.
nessa vibração de plenitude, onde habitam quem? Espíritos puros. É lá o reino de Deus, que é aqui, mas é lá. Então, lá no reino de Deus, que vinho novo que está lá? Nossa, não é vinho de álcool, nem de uva. Não é outra coisa. É vinho novo. Aqueles homens de 2000 anos atrás, o vinho tinha um significado. Então, Jesus quis se fazer entender. Era uma bebida festiva, de um momento inigualável no reino de Deus. Algo que a gente pode dizer assim, eu não tenho noção do que é, mas que deve ser muito bom. Deve ser muito bom. E aí, então, continuamos na última ceia, que logo depois eles vão sair, né? Depois de entoarem salmos, então eles entoaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui, porque nessa narração de Mateus, né, quando a gente já viu outra, nessa narração de Mateus, ele só diz a Judas, tu dissestes. Mas em outras narrações, porque isso também é narrado por Marcos, é narrado por Lucas e é narrado por João. E em outros evangelistas, ele diz mais a Judas. Ele diz que Judas vá. Aqui não. Aqui ele só diz a Judas, tu o disseste. E então, ele só diz isso, né? Tu disseste. E depois, enquanto comiam. Mas, então, nesse momento, Judas já não devia estar ali, não é? Tu disseste, eles comiam e não diz mais nada. Eles vão depois para o Monte das Oliveiras. Mas quando eles vão para o Monte das Oliveiras, Judas já não está entre eles. E ele já tinha ido buscar os guardas. Depois de entoarem salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós, nesta noite, vos escandalizareis em mim, pois está escrito. Toda vez que ele diz está escrito, nós estamos falando das profecias do Antigo Testamento, ok? E aí está lá em itálico, não é? Porque está se referindo ao Antigo Testamento. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas, depois de levantado, retoma Jesus a palavra, não mais citando o Antigo Testamento, ele diz: mas depois de ser levantado, o que é ser levantado? É quando ele se levanta dentre os mortos. E aqui ele já está falando que morto ressuscita. Esse é o termo levantado. Levantado é dentre os mortos, ok? Mas depois de ser levantado, irei à frente de vós para a Galileia. E é lá que ele faz a última aparição na praia. Nós vamos encontrar isto bem no final da narração de João. Em resposta, Pedro lhe disse: se todos se escandalizarem de ti, eu nunca me escandalizarei. Bom, Jesus está dizendo que eles iam se escandalizar, mas Pedro não aguenta, né? Pedro não aguenta. Então, todos, mas ele não. Então, o que ele está dizendo? Ele está contradizendo Jesus, não está? Ele sabe mais que Jesus, não sabe? Parece que sabe. Parece que, Georgina, só Pedro não sabe disso, né? Porque Pedro acha que sabe, mas imagina, Senhor Jesus, Pedro, vou me escandalizar do Senhor. Até parece que o Senhor não me conhece. Imagina, bobagem.
Pedro lhe disse: se todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro. Imagina se Pedro ia baixar a Cristo e dizer, ou não dizer nada, né? Não ia perder essa chance de falar mais alguma coisa. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. Isso é que é. A gente sentiu firmeza em Pedro, não sentiu? Todo mundo acreditou nele, né? Não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, o Antigo Testamento está errado, Jesus está errado, porque eles mandam mesmo, é muito bem. Aí é interessante, não é? Porque nós achamos que nos conhecemos. Nós achamos que nos conhecemos. Mas na hora que vem a bendita da pancada e a gente leva um susto. Olha, impressionante. Vocês sabem que um dia nós já contamos aqui várias vezes a história do nosso assalto, né? Vocês lembram disso, né? Aquela arma no peito, e eu pedindo com toda o jeitinho, mas dentro de mim, enfrentando o ladrão. E aí escutei aquela vozinha dizendo: olha, teus filhos não merecem isso, para com isso. E aí, por fim, entreguei a bolsa bendita. E semana passada passei por outra parecida. Não foi com arma, graças a Deus, mas eu estava no metrô e eu estava num lugar fechado e eu estava não estava dentro do trem, eu estava na estação. E eu botei a máscara aqui para respirar um pouquinho. Nisso, vem um senhor parrudo, até porque eu estava sentado e qualquer um que esteja de frente à minha frente parece grande, né? Ele parou na minha frente com um jeito nada jeitoso, nada elegante, nada simpático. A máscara! A máscara! Eu falei assim, eu estava com fone de ouvido. Olha, eu estava com fone de ouvido, estava ouvindo alguma coisa, e aí eu olhei para ele, tipo, oi? A máscara! A máscara! Parecia o mesmo ladrão falando, a bolsa, a bolsa! Ele, a máscara, a máscara! Aí eu falando assim, a máscara! Aí eu falei, aí nisso me veio de novo aquela que disse assim, não dou a bolsa, não dou a bolsa. Eu falei assim, mas eu só estou respirando, só, você está falando quieta. A máscara, a máscara! Aí eu virei para ele e falei assim, se eu não subir a máscara, vai acontecer o quê? Pronto. Sentiram, né? Nisso, as câmeras todas do alto viraram para mim. Cara, eu não acredito que ela está fazendo isso. Foi muito interessante, porque foram frações de segundo, ele ali, eu acabando de falar isso, ouvindo o que eu tinha acabado de falar, tipo assim, oi? Aí eu falei, oi, para mim, oi? Tipo assim, se eu não botar, vai fazer o quê? Mas assim, né? Só faltou a espada da Idade Média. Aí nisso parecia que ele começou, não esperava, não sei, sei lá o que era, me veio 1000 coisas na cabeça. Que ele, de repente, podia ser um agressor de mulheres, e naquele dia ele estava com vontade de agredir alguma, e já estava pronto para me esbofetear. Aí eu senti aquele risco, o mesmo risco, né, daquele... Mas foi muito rápido. Eu digo para vocês que eu tive assim, aí eu assumi aquela do, por favor, não. Eu simplesmente tirei o fone e falei, quê? A máscara, a máscara. A máscara. Não tinha entendido. Aí botei a máscara para cima. Ele, não tinha entendido? Assim, não entendi a máscara. Tá bom. E continuei lá. Apaguei um incêndio,
porque tudo é bem parecido. Eu fiquei com muita vergonha. Primeiro pensei assim, que isso? Fiquei surpresa de novo com a minha atitude, como foi daquela vez. Mas é para a gente ver que a gente ainda não se conhece, que a gente está na luta, naquele conflito, que a mensagem inicial falou, não é? Naquele conflito, como Paulo falou assim, o bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, isso sim eu faço. A grande questão é a gente saber perceber que a gente está indo e conseguir frear antes da curva de Imola. Porque realmente, quais são as consequências de um ato impensado e impulsivo? No passado, quantas coisas ruins nós fizemos por atos impulsivos e impensados? Parece bobagem, mas a gente não sabe. Pessoas morrem numa briga de trânsito, não é verdade? Numa briga de torcida, falando de time de futebol. Do que as pessoas são capazes? Então, nós precisamos ter cuidado. E ali, depois do que aconteceu, eu notei que eu passei por uma prova, de novo, por causa da impulsividade, daquilo mesmo que Emmanuel falou, que nós dizemos para as pessoas para terem paciência, para terem calma, mas quando alguém nos dá uma alfinetada, ele usa esse termo, na mensagem inicial ele falou sobre isso, mas quando alguém nos dá uma alfinetada, a gente... Brum. Então, esses são aqueles conflitos da legião, né? A luz e as sombras que existem em nós. Então, estamos todos nós passíveis desses momentos em que nos surpreendemos conosco mesmo. Não vamos ficar abalados, por mais que às vezes não tenha sido no momento que a gente queria, porque tem vários momentos onde pode haver o freio, não é? Antes de falar, no caso, não foi o meu caso, eu não fiz o freio antes, eu cheguei a falar, mas consegui botar o freio depois. Em algum lugar a gente vai botar o freio, independente disso, que a gente se entenda, procure aprender com o momento. Isso pode acontecer em casa, com o familiar, pode acontecer com o estranho, pode acontecer em mil situações, que a gente põe a mão na cabeça e fala assim, puxa vida, eu podia ter parado num determinado momento, eu podia... E a gente mesmo perceber assim, vou parar agora, eu não vou levar essa situação adiante. E parar. Dá vontade de parar? Confesso a vocês, vontade não dá. Dá vontade de levantar o nariz, botar o nariz em cima do nariz do outro, mas isso não acabou bem nos séculos passados, vai acabar bem agora por quê? Não é? E a gente não quer repetir as consequências, a gente quer consequências mais felizes. E para isso a gente vai ter que abrir mão de respostas mais felizes também, não é? Queria compartilhar com vocês aqui essa situação que realmente me ajudou a aprender um pouquinho mais de mim mesmo, vamos dizer assim, não é? Pois é, estávamos falando de Pedro, né? Pedro estava se achando assim, o cara que ia com Jesus até a morte. E Jesus falou, não vai ser bem assim. Então, Jesus vai com eles a um lugar chamado Getsemane. Getsemane quer dizer prensa de azeite. Então, era um lugar onde o azeite era prensado para fazer, né? Na verdade, prensa de azeite, a azeitona era prensada para fazer azeite. Prensa de azeite. Era um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras. Ele estava lá no Monte das Oliveiras. Ele desceu, veio para o sopé. No sopé tem um jardim chamado chamado Getsemane. Então, esse jardim ficava no sopé do Monte das Oliveiras. Obviamente, no Monte das Oliveiras cultivava-se oliveiras, azeitonas. E nesse jardim, que tinha o nome de Getsemane, ficava então a prensa lá que fazia o azeite. Ele diz aos discípulos, sentai-vos aqui enquanto vou orar ali.
E tendo levado consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Quem é que está falando isso? Foi Jesus que falou isso para Mateus? Da onde que Mateus tirou isso, gente? Porque isso é uma coisa muito íntima, não é? Você olha para a cara de alguém e diz assim, eu estou olhando a Renata está me parecendo uma pessoa entristecida e angustiada. Por quê? Por causa da cara da Renata? Renata não me disse assim, Cristina, eu estou me sentindo angustiada e entristecida. Isso é uma coisa. Mas o outro está interpretando a cara da pessoa. E ela pode estar interpretando, muitas vezes, levado pelo seu próprio sentimento. Até porque isso foi escrito muito tempo depois. E se Jesus estivesse entristecido, eu não consigo imaginar Jesus entristecido e angustiado. Bom, e tendo levado consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, minha alma está cercada de tristeza até a morte. Mas está cercada de tristeza. Vocês entendem a diferença? A alma dele não está triste. Ela está cercada pela tristeza. Não é interessante? Ele não diz, minha alma está triste, diz. Ele diz, minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Porque a imperfeição, as escolhas infelizes, são escolhas tristes. Não são? Até a morte, quer dizer, até aquele último momento, tudo é uma sequência de escolhas tristes para aqueles que as estão fazendo. Então, a alma dele está cercada de tristeza até a morte. Por quê? Porque depois da sua morte na cruz, ninguém poderia fazer mais nenhuma ação comprometedora para si mesmo junto a Jesus. Porque o máximo que podiam fazer era crucificá-lo. Ok, ainda enfiaram a lança nele. Até podia fazer. Mas depois que ele morreu, acabou, não podia fazer mais nada. Então, até a morte. A alma dele estava cercada de tristeza até a morte. Isso é muito diferente de uma alma triste. Você vê a sutileza da fala de Jesus. Permanecerei aqui. Não, permanecerei não. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prosternou-se, orando e dizendo, meu Pai, se for possível, passa de mim essa taça. E isso foi registrado, vamos lembrar, quem é que está ali que poderia escrever o que Jesus disse? Temos Pedro, Tiago e João, não é isso? Os filhos de João, exatamente, Renata. Porque João escreveu um dos evangelhos, uma das narrações do evangelho. Então, sim, Jesus está dizendo exatamente para ser registrado. Uma grande dor estava à frente. É justo que peçamos a Deus para nos tirar a dor do caminho? É justo. E se Deus puder tirá-la, a tirará. E se não for melhor para nós que ele tire, que ele não tire, ele não vai tirar. Porque é melhor para nós que a dor fique lá e que a vivamos. E cresçamos com ela. Então, ele está colocando algo, porque Jesus ensina o tempo todo. O tempo todo. Ele vai parar ali, vai pedir para Deus, Senhor, mas não dá para me liberar dessa crucificação? Não vai fazer isso. Porque isso estava predito e tinha que acontecer, isso estava planejado há séculos e séculos e séculos. Então, ele estava prestes a ser preso. Senhor, vamos reescrever o planejamento? Não estou afim de enfrentar a cruz, não. Isso aí está pesado para mim, Senhor. Eu sou puro, mas menos.
Não, não é nada por aí, né? É para que a gente aprenda. A situação está difícil, está desesperadora, vamos pedir para Deus. É justo, Senhor, tira essa dor do meu caminho. Mas ele parou a prece por aí? Vamos ver. Meu Pai, se for possível, passa de mim esta taça, contudo, embora, né? Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vai até os discípulos. Bom, antes de ele ir até os discípulos, vamos ficar aqui com que seja como tu queres. Faz lembrar a própria Maria, quando recebe do anjo a notícia de que teria, não é, Jesus, e ela, que não tinha ainda conhecido nenhum homem, fica muito chocada, mas diz que se fizesse nela a vontade de Deus, que ela era uma serva do Senhor, não é? E Jesus coloca e refaz a mesma ideia. Então, depois da prece, ele vai até os discípulos e os encontra dormindo. Diz a Pedro. Aí a gente pode perguntar assim a Cristina, mas se estavam dormindo, então João também estava dormindo. Mas quando eles escreveram os evangelhos, João estava dormindo. Quando ele escreveu o evangelho, ele tinha 90 e alguma coisa. O que sobra da memória de alguém depois de 70 anos de uma experiência? De ele lembrar as falas, de ele lembrar onde foi, com quem estava. Ele estava sozinho? Não vamos esquecer que João tinha uma grande mediunidade. Ele escreveu o Apocalipse. Então, ele tinha mediunidade. Fez me lembrar agora, falando isso, a mediunidade da própria Dona Ivone, lembram? Que via tudo. Se Dona Ivone, olha, Dona Ivone era João? Imagina. Muito, não, anos-luz, longe de João Evangelista. Se Dona Ivone escrevia os livros das situações que ela viveu, vendo as cenas, vendo, ouvindo, sentindo o cheiro, como se fosse em 3D ali, ela no meio. Imagina João, tendo que escrever o que aconteceu 70 anos depois do que aconteceu. Ai, vamos contar com a memória do velhinho? Né? Os recursos que o alto tem. Era um registro que ia ficar para a humanidade toda. Vamos comparar as pessoas que já tiveram acesso ao evangelho narrado por João e ao evangelho e aos livros de Dona Ivone. Uma população bem menor, né? Vamos colocar assim, muito menor. E ela, então, teve um recurso desse, João lá teve que contar com a parca memória de velhinho dele. É subestimar o alto, né? Então, esse fato de ele estar dormindo, ele estava lá. Ele estava lá. Desdobrado, provavelmente, é perto do Senhor, sabe-se lá Deus por que eles dormiram. Pode ser um momento até de negação mesmo, né? É muito interessante esse nosso lado emocional, né? Nós criamos dores, né? Nós criamos sensações, podemos ficar cegos. Tem pessoas que ficam cegas com trauma porque não querem ver uma determinada situação, podem ficar cegas. Uma cegueira psicológica. Podem se sentir grávidas. Não pode? Gravidez psicológica. Barriga cresce, produz leite. Psicológico. E eles lá, caíram, dormiram. Uma horinha só. Jesus falando um montão de coisas que estavam o quê? Assustando. Como é que você está assustado e você vai dormir?
Diz a Pedro, então, chega os discípulos dormindo. Então, nem uma hora fostes capaz de vigiar comigo. Aí ele diz aquela frase que a gente tanto e tanto e tanto e tanto repete: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exatamente o conflito que a gente viu na mensagem inicial. Nós queremos a verdade, nós queremos a libertação, nós queremos ser aquele que faz o bem o tempo todo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ainda os nossos condicionamentos seculares, estamos neste conflito de vencê-los. Não é? Como é subir a máscara, sem reclamar, de pedir desculpa. Desculpa. Foi mal. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, este conflito que muito bem, porque quando abri, eu vi legião, eu falei, pensei, juro que me deu vontade de abrir outra mensagem. Mas eu pensei, não, é essa porque é essa. E era essa mesmo. Está aqui os nossos conflitos hoje todinhos aqui. E nós para a passo com Pedro. Porque Pedro é aquele que quer testemunhar junto com Jesus, mas ele ainda não é um espírito como Jesus. Ele ainda é um espírito aqui, imperfeito, do planeta Terra. Vamos parar por aqui hoje, não é? 21h58. Aqui são 17h58. Muito bem, estamos no meio da narração, mas como ainda falta, não vamos adiante, não. A gente volta aqui na oração e no sono dos apóstolos na semana que vem. Muito bem. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelo Evangelho que nos trouxestes, pelos desafios e pela presença amorosa dos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos ajudando em nossos esforços, Senhor. Abençoa nossos dias, nossas noites. E ajuda-nos, Senhor, a estarmos vigilantes, pois ainda temos muita fraqueza dentro de nós. Que as tuas bênçãos estejam conosco durante esta semana, com todos os nossos irmãos de humanidade. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. Bem, então vamos terminar a nossa gravação, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco. Vamos terminar aqui.